Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Canal 10, no programa Desperte Seu Melhor. Eu sou a Simone Garcia, Master Coach Internacional e Trainer em Programação Neurolinguística. O tema do nosso programa hoje é limpeza mental. Isso, uma limpeza mental. Quantos lixos nós colocamos em nossa mente? Quantas vezes nós ouvimos coisas que nos fazem mal e ao mesmo tempo nós aceitamos isso como nossa história? Pegamos esse lixo e colocamos para dentro da nossa mente. Então eu abro o programa hoje com uma frase do Buda, que fala que o que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. E o que você acredita, torna-se realidade. Então, neste momento, o que você pensa em relação a você? O que você pensa em relação às suas capacidades de criar inúmeras possibilidades de modificar a sua vida, de sair do seu estado atual e criar o seu futuro irresistível. Você já parou para pensar sobre você? Então, no lixo mental, nessa faxina mental, nós precisamos identificar quais são as nossas crenças limitantes, quais são aquelas crenças e aquelas palavras também poderosas que nós colocamos no nosso dia a dia e que nós aceitamos como nossa verdade. Quantas vezes alguém já falou para você, você é isso, você é aquilo, você é tal, você tem tal comportamento, você é X, e a gente, sem se dar conta, acabamos assumindo isso como nossa identidade. Por exemplo, eu teve algumas fases da minha vida, profissionalmente, que de tanto ouvir que eu era crica, que eu era muito detalhista e às vezes em algumas situações chatas, eu acabei assumindo isso para mim. Então eu falava que profissionalmente eu era chata, profissionalmente eu era crica, e eu assumi ser crica e assumir ser chata como uma identidade minha. Mas saiba, nós não somos isso, nós nos tornamos em algum momento algum recurso, alguma capacidade, porque o ambiente te proporciona isso. O que me levava a ser chata, crítica, em algum momento da minha história, era a necessidade de cobrar do outro algumas mudanças. Era a necessidade de trabalhar o meu melhor e honrar com as minhas palavras. Mas até que eu entendesse isto, eu sofri. Eu passava por momentos de falar, puxa, eu não quero mais isto para mim. Mas eu acabava atraindo esta situação de receber esse feedback do outro. E aí eu pergunto para você, como você se vê hoje? Quais são os comportamentos, quais são as atitudes que você assumiu dentro de você? Eu já me livrei em algumas situações desses comportamentos de criticidade, de chatice, entre aspas, porque tem momentos que nós precisamos sim acessar o nosso crítico para trabalhar o seu melhor. E aí, quando você identifica este momento, você identifica aquilo que você quer, em que situação você quer assumir isto para você, você começa a liberar espaços dentro da sua mente. Então, o que você pensa, você cria. E o que você sente em relação a você, você atrai. E aquilo que você acredita que você se torna realidade. Então, não adianta esperar que o outro te elogie, que o outro fale que você é bom, se você, aí dentro, você não se sente bom. Você não se sente capaz de promover uma mudança.
E o tema hoje, fazer uma faxina mental. É este convite, é o convite para você se observar. Lembra do seu caderno, onde você faz as suas anotações, os seus insights, as suas ideias? Então, neste caderno, começa a anotar quais são os pensamentos que você teve durante o seu dia. Ao deitar, anote como que você se sentiu, quais foram as coisas boas que você teve no dia de hoje, quais foram as coisas boas que, se você pudesse modificar e fazer diferente, o que você faria de diferente no dia? Coisas boas ou coisas ruins? Eu posso modificar inclusive coisas boas. Quais foram os pensamentos que você teve durante o seu dia? E para esta faxina mental, você também precisa trabalhar as suas escolhas do que você vai acreditar em relação ao outro, em relação ao que o outro fala a respeito de você. Observe o seu ambiente. O seu ambiente exige que você assuma uma postura mais rígida ou mais descontraída. E rigidez não está relacionado com falta de respeito ao outro. Não está relacionado com agressividade. Rigidez é manter um padrão de trabalho focado, um padrão de trabalho atento aos mínimos detalhes. Qual é o seu ambiente? O que você ouve das pessoas que estão ao seu redor sobre você? E quais são os lixos daquilo que você ouve e que você vai começar gradativamente a tirar e saber que isso não te pertence e que é um momento, é uma fase. Então eu falo muito para os meus clientes que isto, quando você fala eu sou X, nós não somos X, nós estamos em X, nós estamos em um momento. O ser, cuidado com essa palavra, quando você fala eu sou, você está trazendo para a sua identidade um comportamento indesejável. Agora, se eu quero comportamentos desejáveis, assuma e fale de boca cheia. Eu sou boa em determinados comportamentos. Eu sou capaz de mudar o meu padrão de pensamento. Eu sou capaz de assumir as rédeas da minha vida. Eu sou capaz de realizar tudo aquilo que eu desejo. Então assuma isso para você. Comece fazendo esta faxina. Observa o que você pensa durante o seu dia em relação a você. Você ouve mais o que os outros falam ou você ouve mais o que você sente, que você sabe quem é você? Comece a fazer essa faxina. Por quê? Uma das crenças que nós adquirimos na nossa infância, por exemplo, a questão da alimentação. Quando criança, nossos pais, nossa mãe, sempre nos orientou que deixar comida no prato era pecado, é feio. E aí, muitas vezes, quando você vai para um restaurante com fome e naquele buffet com uma variedade de opções, a gente começa a comer, né? Começa a se servir do começo ao fim. Quando você vê, você já tem um prato enorme dentro do seu contexto. E aí você aprendeu que deixar comida no prato é feio, é pecado. E mesmo você sentindo que o seu organismo já está satisfeito, você come com outro sabor, com outro gosto. E aí eu deixo uma pergunta para você refletir. Jogar comida no lixo aqui dentro de você pode.
Não pode? Isso não é pecado. Agora, jogar a comida fora ou deixar a comida para ser desprezada depois, isso não pode. E aí a gente come sem vontade. E aí começa também o processo de não respeitar o seu corpo. E para quem busca dicas de emagrecimento, segredos para saber o que fazer para cuidar da mente e manter o seu corpo e ter uma mente saudável, essa é uma dica que você precisa se observar. Então pense nisso. Quais são os lixos? Essa é uma crença muito comum. Eu ouço muito dentro do coach de emagrecimento, mas é uma crença que reflete aquilo que nós fomos aprendidos ou educados, né? Aquilo que nós aprendemos e fomos educados a pensar. Quais são os seus lixos mentais? Então, olha para eles e veja, dentro desses lixos mentais, esta verdade que você colocou aí dentro de você é uma verdade que serve para um contexto, para um ambiente específico, uma situação específica de trabalho, ou você pode se libertar deste lixo, até para que sobre mais espaço para você colocar e educar a sua mente em relação a trabalhos positivos, a colocar mensagens positivas e modificar o seu mindset, ou seja, a sua forma de pensar. Você pode transformar o seu dia cinzento e friorento num dia extremamente maravilhoso, porque nós somos muito inteligentes. O nosso cérebro é capaz de transformar e transpor barreiras. Este é o meu recado para vocês hoje, que vocês comecem a fazer uma faxina mental para que possa sobrar tempo para você colocar nos seus novos pensamentos coisas super positivas a seu respeito. Porque você vai se surpreender que você tem muito, mas muito, mas muito, muito, muito mesmo, coisas que você pode transformar aquilo que é positivo, aquilo que é negativo em positivo. Pense nisso e até o próximo programa. Até lá, um beijão, fiquem com Deus.